Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Vamos começar esse vídeo aqui, né, parabenizando o Flamengo pelos seus 129 anos de história, né, sendo o maior clube do Brasil, é o Mengão malvadão, né, e obviamente vamos falar sobre notícia também, né. Se lembra aquele jogo entre Flamengo e Corinthians, que o Bruno Henrique foi expulso, semifinal de Copa do Brasil? É isso mesmo. Teve o julgamento e o Bruno Henrique é punido pelo STJD, e durante o vídeo aqui vamos falar quantos jogos ele pegou de suspensão, né? Pedro também vem fazendo um tratamento intensivo aí, 4 sessões de fisioterapia no dia, e vem se recuperando muito bem, né? Arrascaeta, o Arrasca, o debochado, fez a sua cirurgia no joelho, né? A famosa artroscopia, uma cirurgia até tranquila. Fez, ocorreu tudo bem, agora é se recuperar e só voltar em 2025, né? Landim também falou durante o podcast, Flow Podcast, falou sobre uma contratação de atacante no setor de ataque, né? Para substituir o Gabigol, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí, sem mais enrolação, é isso aí, tamo junto, e deixe seu like, nação, e parabéns, Clube de Regatas do Mengão Malvadão. Aí é uma questão de coisa. Mas em números, para você, Pedrosa, esse é um grande debate do futebol brasileiro. Qual é a maior torcida do Brasil para você? A maior em número é a do Flamengo. A melhor é a do Fogão. Aliás, Mais feliz, amiga. Eu tô parabéns, muito feliz. Flamengo. 129 anos. 129 anos, Não é qualquer coisa um que faz boa. 129 anos. Parabéns, isso aí. Flamengo. E muita história, né? Muita história, é isso aí, um dos grandes clubes desse nosso Brasil, a maior torcida do Brasil. Inclusive, pô, obrigado. Aí, Vênia. O Arrascaeta passou por uma cirurgia aí no joelho e o Pedro mostrou que está se recuperando muito bem. Rodou. O atual campeão da Copa do Brasil está aproveitando a data FIFA e o fim da temporada para a recuperação de atletas. E desta vez foi Arrascaeta quem passou por cirurgia no joelho direito. A artroscopia do uruguaio foi realizada no Hospital Copa Star, acompanhada pelo Dr. Márcio Tanuri. Com isso, o camisa 14 não joga mais esse ano. No entanto, a cirurgia dele é considerada simples e a tendência é que a Arrasca esteja à disposição da comissão técnica na pré-temporada em janeiro. O uruguaio marcou um dos 3 gols no jogo de ida na final contra o Atlético Mineiro e vinha jogando com dores no joelho. Enquanto isso, o Flamengo segue tratando da recuperação dos outros jogadores e um deles é Pedro. O camisa 9 operou no dia 13 de setembro por conta de uma lesão de ligamento cruzado do joelho esquerdo. Desde outubro, o atleta vem fazendo fisioterapia no Ninho do Urubu e apresenta uma boa evolução. Além do CT, Pedro também se recupera em casa e tem avançado. Ele esteve na Arena MRV na comemoração do título e animou os rubro-negros. Enquanto Pedro se recupera e Gabigol já está com saída certa, o Flamengo analisa a necessidade no ataque. No jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, o Flamengo somou 25 finalizações, sendo que apenas 6 foram na direção do gol. Além disso, o time desperdiçou 4 grandes chances na partida, além do pênalti. O Flamengo deve aproveitar o fim da temporada para usar os duelos que restam como testes para 2025, onde a equipe terá um longo calendário repleto de desafios. Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde para você agora, Lucas Pedrosa também. O programa de hoje, essa sexta-feira de feriado, vai ter coletiva do Pedrinho. O presidente Pedrinho falou com a imprensa e o Pedrosa estava ontem lá com o SBT e a gente vai mostrar tudo para vocês também. Tem uma entrevista do Marlon Freitas bem emocionante, eu não sei se vocês já viram, a gente vai mostrar aqui também. Ele falou com a Libertadores, né, com o canal oficial da Libertadores, falando do pai, enfim, uma entrevista bem emocionante. Ô, Vene Casagrande, tudo certo com a Arrascaeta, né? Tudo certo, obviamente que ele poderia estar melhor à disposição do Flamengo, mas teve essa necessidade de ele passar por essa artroscopia no joelho. Se tem uma boa notícia é que é algo simples, digamos assim. É um processo simples e a tendência é que ele fique à disposição para a pré-temporada. Então, para esses jogos aí que ainda restam para o Flamengo nessa reta final de temporada, 5 jogos, ele obviamente não vai ficar à disposição, mas que bom que ele já passa por essa artroscopia logo e que fique à disposição para a pré-temporada já pensando no próximo ano. Para mim, a melhor notícia não é nem em relação a Arrascaeta. A Alcinene citou o Pedro ali, a evolução do Pedro.
Para quem não sabe, o Pedro já está até fazendo trabalho com carga, ou seja, que é um exercício de musculação, uma cadeira flexora com carga. Se a gente for fazer um comparativo, na outra vez que ele teve esse mesmo problema no joelho, nessa época, ou seja, cerca de 2 meses depois, ele não estava nem encostando o pé direito no chão. Então, assim, ele está evoluindo bastante. A tendência é que volte antes do prazo pré-estabelecido aí, mas lembrando, sempre com paciência, fica sempre aquela dúvida de como ele vai retornar. Mas pelo menos eu vejo por um bom lado, um lado positivo, ele já está evoluindo bastante aí nesse processo de recuperação da cirurgia grave que ele passou no joelho. Beijo para nossa audiência que tá maravilhosa, um beijo para você. Você quer participar com a gente? Cadê? Põe nosso Twitter já há algum tempo. Aliás, foi o grande problema, a grande pedra no sapato do Flamengo na temporada, hein, Pedrosa? Ele era o grande cara de confiança tática e tudo mais em relação ao Tite e foi difícil retocar a ausência do Pedro. E agora o Arrascaeta. Mas o ano do Flamengo já está, mesmo agora, com o holofote mais aí na eleição. O Flamengo tem eleição agora em dezembro e aí muda o seu presidente, hein, Pedrosa? Eu acho que a dependência que o Flamengo do Tite tinha do Pedro é muito maior do que tem do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que dispensa comentários, gênio, craque, joga demais, mas assim, a temporada dele é irregular. E mesmo na temporada irregular do Arrascaeta, ele consegue ser decisivo como ele foi no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas em relação à importância, o Pedro era muito mais importante para esse Flamengo do Tite do que era o Arrascaeta. Claro que sente-se falta, o Pedro inclusive poderia ter mudado a história do Flamengo na temporada, principalmente no jogo da Libertadores contra o Peñarol, mas a vida que segue, cara. Agora o Felipe Luiz conseguiu já ganhar a Copa do Brasil, já tem jogadores que podem substituir o Arrascaeta nessa função, que tem desempenhado bem na minha visão. Por exemplo, o Alcaraz é um jogador que não faz a função exatamente do Arrascaeta, mas muda o tipo de jogo do meio-campo do Flamengo. E ele pode ser utilizado ali como homem de meio-campo também. O Matheus Gonçalves entrou muito bem na ponta direita, o Flamengo agora está jogando com 3 atacantes. Ele é outro jogador que pode desempenhar essa função. Até mesmo o Lohan, que tem recebido poucas oportunidades, dá para usar esses últimos jogos aí para poder botar mais o garoto para jogar. Enfim, opções do Felipe Luiz não faltam para ele, até porque ele fala isso sempre, né? Com a máquina que eu tenho nas mãos, eu não posso ficar dando desculpa. É verdade. Então, que bom que o Arrascaeta passou por essa artroscopia para poder se cuidar, para quem sabe em 2025 ele ter uma temporada mais regular, fisicamente falando. E a delicadeza que o Felipe Luiz tem, até por ter trabalhado na base, de, por exemplo, promover na hora certa ou dar oportunidade na hora certa para o Matheus. Você traz um ponto importante, o Lohan, talvez, se o Felipe Luiz sentir, pode ser também a hora de começar a experimentar um pouco mais. E outros garotos da base. É muito complicado você fazer essa transição, botar no momento certo. E agora é um momento mais de relaxado do Flamengo aí. Já está campeão, né? Ainda mais tem alguns jogos, alguns minutos no Campeonato Brasileiro, né, Vinícius? Inclusive, o próprio Felipe Luiz, quando ele foi questionado na última entrevista coletiva por que ele demorou tanto a fazer uma substituição, tendo visto que os jogadores estavam muito desgastados, e ele falou isso, ele foi muito franco. Ele falou, eu conheço esses garotos. Lembrando que no último jogo, o Flamengo, no banco de reservas, só o Léo Pereira não era cria da categoria de base ou não era jogador da categoria de base. E o Felipe Luiz falou isso, eu conheço esses jogadores, então eu achei melhor preservá-los nesse momento, porque no entendimento do treinador do Flamengo não era o momento ideal para colocar alguns atletas. Ele acabou colocando, por exemplo, o Chola, que é nigeriano, que pôde fazer a sua estreia pelo time profissional, um bom jogador, inclusive que se hoje está no Flamengo é muito graças ao Felipe Luiz, que na ocasião, como treinador do Sub-20, pediu à diretoria do Flamengo que exercesse a compra desse atleta. Então, de fato, ainda tem isso. O Felipe Luiz conhece bastante esses jogadores crias da categoria de base. Mas eu não acho que o Flamengo tem que pensar em apenas utilizar esses jogos já pensando em 2025. Pelo contrário, eu acho que o Flamengo tem que pensar nesses jogos vencer. Tem que vencer, independentemente... Até porque quanto mais alto fica na tabela, maior é a premiação, né? Independentemente de desfalque. O próprio treinador fala isso. Eu não posso ficar aqui... Você ainda mira no título, Vene? Não. Acho que o único título que o Flamengo pode comemorar, que a torcida pode comemorar aí ao término da temporada é a saída de um dirigente chamado Marcos Braz do Flamengo. Esse seria o grande título novamente na temporada. Fora isso, assim, na boa, não tem como você pensar em título do Campeonato Brasileiro. Não tem como. Eu acho que o torcedor, eu brinco aqui, alô, Fernanda, abre o olho, mas, gente, é na base da resenha, na base da brincadeira. Porque eu acho que, assim, o Flamengo não pensa mais no título do Campeonato Brasileiro. Põe na tela aqui o rebuliço que Vene Casagrande com o seu Então é isso aí, nação, como a gente estava dizendo, e vamos te falar sobre as notícias do nosso Mengão aí, né, nessa reta final aí de temporada, né.
O Pedro se intensifica a recuperação, né? Como eu já disse, ele voltou a treinar com carga, faz 4 sessões diárias de fisioterapia e mostra uma excelente evolução nesse problema que ele teve, né? Do ligamento cruzado anterior do joelho, né? Então a previsão dele é voltar na temporada 2025, no meado ali, quase no segundo semestre do ano. Porém, como ele tem evoluído muito no seu tratamento, obviamente ele pode voltar bem antes, né? Então o Pedro vem fazendo 3 sessões de tratamento na própria residência e um no CT do Flamengo, né? Como o Globo Esporte divulgou as informações inicialmente, né? Então a primeira informação foi do Globo Esporte, né? Bruno Henrique é punido pelo STJD após aquele lance, aquela expulsão diante do Mateuzinho, né? Pela Copa do Brasil na semifinal, jogo de volta, né? Lá na Neoquímica Arena, aquela expulsão, o lance Mateuzinho que ele foi expulso direto, né? Então ele foi julgado, recebeu 2 jogos de suspensão, né? E o Flamengo recebeu uma multa de R$1.000 por atraso do intervalo do jogo, né? Então, Bruno Henrique, 2 jogos suspensos, cabe recurso ainda, mas se não acontecer, vai ficar 2 jogos suspensos aí, né? Então vamos falar aqui sobre a situação de Landim, né? O Landim e Gabigol está no seu último 1 mês e meio de contrato com o Flamengo, e o Landim garante que o Flamengo, sim, vai contratar outro atacante para substituir o Gabigol, né? Durante um podcast essa semana aí que ele falou, né? Acho que é num podcast que ele foi, acho que foi hoje é sexta, foi essa semana, ele falou que sim, tem possibilidade de a contratação. A gente está vendo a situação do Gabigol. Certamente nós vamos procurar um jogador para essa posição. Mas para isso, no nosso orçamento, né, obviamente, né? Estamos deixando o volume de recursos previsto, que estamos encaminhando para a avaliação do Conselho de Administração, né? Revelou Landim em conversa no Flow Podcast, né? E a janela do futebol brasileiro de transferência abre no dia 2 ao dia 27 de fevereiro. Então tem mais de quase 2 meses de janela aí, né? Então vamos esperar, né? E o próximo jogo do Flamengo aí, né? Pelo Brasileirão é Flamengo e Cuiabá, fora de casa, só no dia 20. A gente está em data FIFA. Então, só no dia 20, quarta-feira que vem, o Flamengo volta a entrar em campo, né? Então, até lá, tem bastante coisa para acontecer. Pedro se recuperando muito bem. A Arrascaeta fez a cirurgia e só volta em 2025. E agora vamos esperar. E essa situação do Bruno Henrique que pegou suspensão, que eu nem sabia, acabei descobrindo agora durante a gravação do vídeo aqui, né? Então é isso aí, tamo junto e é nóis aí.